Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta terça-feira, 2 de março de 2021. E hoje a gente tem uma aula muito especial com o professor Martim, então vamos passar rapidamente pelo cenário do dia, porque eu estou curiosíssima e acho que vocês também deveriam estar com o conteúdo da aula de hoje. Hein, Kleber, você fez seu dever de casa? Tudo bem, Rê. Não só fiz o meu dever, como mais do que curioso, estou cheio de dúvidas aqui do que eu devo ou não acreditar, do que eu devo ou não seguir, porque mexeu depois de muito tempo no mercado. Os axiomas do Max acabaram mexendo um pouquinho com a cabeça, mas foi legal, foi muito bom. Muito bom, eu também fiz meu dever de casa, então antes da gente contar para o professor que a gente está preparado para essa aula, atualiza o mercado para a gente? Bom, passando rápido, né, a gente começou o mercado bem positivo no cenário internacional ontem, né, Rê? Os investidores receberam muito bem a aprovação na Câmara dos Representantes, como a gente comentou, do pacote de estímulos dos Estados Unidos, né? Avaliaram também de forma muito positiva os dados divulgados de atividade econômica, né, no próprio Estados Unidos, né, também Japão, Alemanha, zona do euro, a parte toda de evolução em termos de imunizações que a gente viu nos países mais desenvolvidos, e inclusive nos Estados Unidos, que a gente destacou ontem aqui. E aí a gente olha para os índices norte-americanos, principalmente de renda variável, tendo uma forte alta no primeiro dia do mês, né? Por exemplo, a S&P 500 subiu ontem 2,38%, Nasdaq, que vinha sofrendo bastante, né? O índice de ações de tecnologia subindo mais de 3%, 3,01% para ser mais exato, e aí a gente viu um movimento que acabou puxando os principais índices de ações ao redor do mundo, inclusive o Ibovespa, uma parte do dia, né? A gente viu o nosso índice aqui ontem subir até os 112 mil pontos, chegar até uma alta próxima a 2% no dia, até chegou a superar mais ou menos esse percentual, só que daí as preocupações locais acabaram pesando bastante, e no final do dia, quando a gente teve ali uma nota em que foi anunciado que provavelmente a gente vai ter um novo aumento de contribuição social sobre o lucro líquido, né, a CSLL dos bancos, que passaria de 20 para 25, e esse movimento seria para compensar a desoneração de PIS/COFINS do diesel que foi prometida, acabou pegando muito pesado as ações do setor financeiro que derrubaram aí o índice, e esse acabou fechando em só 0,27% de alta, com 110.334 pontos, e acabou sendo o índice que menos subiu em relação aos seus pares em Nova York, né? O EWZ praticamente não teve uma recuperação como os demais, e a gente também tem que notar que a pandemia e principalmente, né, a expansão que a gente vem tendo, infelizmente, né, dos novos casos de coronavírus aqui no Brasil também tem refletido bastante, além, obviamente, do risco fiscal que vem correndo em Brasília com relação à PEC emergencial, e aí a votação dela que vai acontecer no Senado, mas com algumas brechas que podem acabar abrindo aí riscos, né, para furos no teto de gastos. Então essas preocupações todas pesaram bastante. E hoje o mercado já abriu um pouco mais preocupado, né, no cenário internacional, e deve acabar sendo um dia também um pouco mais difícil para o investidor, com bastante volatilidade lá fora, e isso vai impactar aqui. Mas a gente vai acompanhando para trazer uma atualização maior aí amanhã, né, para o investidor saber como que foi também essa terça-feira. Combinado, Kleber. Vamos lá, pegou seu café, seu caderninho, as suas anotações? Já está tudo aqui. Combinado, então. Gente, a partir de hoje a gente vai ter algumas aulas com o professor para conhecer os tais axiomas de Zurique. Professor, por favor, primeiro você explique para nossos ouvintes, nossas ouvintes, o que são os axiomas e por que a gente vai falar disso aqui no podcast. Tudo bem?
Tudo bem com vocês? Tudo bem, Kleber, Renata, todos que nos ouvem? Bom, primeiro, acho que não vou começar por aí, vou começar parabenizando os alunos, os dois que leram o livro, para a gente ter uma aula rica, e eu acho que, também, já anotei aqui, tá 2-2 agora, ponto para os dois, tá? Acho que lá numas aulas atrás eu tinha dado um ponto para cada um, tá vendo? Recomendo também quem nos ouve, se quiser ler o livro para participar, porque vamos continuar falando dele nos próximos programas, né, Renato? Vamos sim, eu acho que vai uns 4 programas ou 3 aí falando desse livro. Bom, muito bem. Deixa eu falar então o que são axiomas, né? Então, primeiro, axiomas é uma ideia, é um postulado, né? Ou seja, é uma afirmação que não precisa ser provada, que é o princípio, ou que é o fundamento de alguma teoria, de alguma ciência, né? Então, é algo forte. A palavra axioma é alguma coisa forte. Só para vocês terem uma ideia, tem um livro que se chama Os Elementos de Euclides, que define a geometria. Né? Então, toda a geometria é construída a partir desse livro, que são só 5 axiomas, né? Basicamente aquela história de que uma reta liga 2 pontos, a reta é infinita, né? Coisas desse tipo, isso são axiomas, né? Ou seja, só para você ter uma ideia. Quando a gente fala sobre os axiomas de Zurique, claramente eles não são axiomas, tá? São conselhos, poderíamos chamar de opiniões, acúmulo de experiência de certas pessoas que está sendo narrado, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, de qualquer jeito, esse aqui é um livro extremamente importante, é um best-seller, é um livro bastante influente, que, não tenho dúvida, vale a pena ser lido, até porque em diversos pontos é para ser criticado, tá? Algumas coisas mudaram fortemente desde que o livro foi publicado em meados dos anos 80, 1985, para ser mais preciso, e algumas coisas, então, precisam evoluir. O autor é Max Gunther. Max Gunther, ele é um jornalista, tá aí, viu? É jornalista, tá? Não é economista. Gostei, mas eu já tenho várias críticas ao que ele diz ali, Martim. Que bom que eu não tô sozinha. Você me acalmou agora. Não, é isso mesmo. E que o Max Gunther... Bom, ele é jornalista, como eu comentei, e ele é filho de um executivo de um banco suíço, né? De um importante banco suíço. E ele nasceu na Inglaterra, tal, depois foi para Nova York, e conheceu muitos amigos do seu pai ligados ao mercado financeiro, e ele perguntava, puxa vida, como é que vocês fazem para ganhar dinheiro, né? Por que a Suíça é tão rica? Ele se coloca isso em diversos não em diversos pontos no início do livro, né? Fala, puxa vida, não tem tantos recursos naturais, é um lugar muito bonito, de fato, mas não tem tantos recursos para ter, digamos assim, uma renda per capita tão elevada e tudo mais, e ele alega que se deve muito à forma de investir. Ele alega também que investir não é muito diferente de especular, né? E aí ele reuniu esses amigos do pai dele e foram conversando, ele foi vendo que tinha coisas tão arraigadas nas decisões de investimento dos amigos do pai, que eles não conseguiam nem expressá-lo. Então demorou um tempo de conversas, né? Demorou bastante tempo para conseguir reunir todos esses ensinamentos, tá? Antes de entrar aí nos axiomas que a gente vai falar hoje, né, vou falar da estrutura geral do livro, né? Ele é um livro pequeno, o livro que eu tenho aqui, uma edição de 1998, né, já é um tempinho já, é um livro que tem 155 páginas, né, com letra até grande, portanto é um livro curto para ser lido. Ele está dividido em 12 grandes axiomas, e 16 axiomas menores, cada um dos axiomas menores está vinculado a um grande axioma. Eu vou citar os grandes axiomas, acho que é importante a gente ter em mente. Em primeiro lugar, primeiro grande axioma que nós vamos falar hoje, né, dos 4 primeiros, é do risco, o segundo da ganância, o terceiro é da esperança, o quarto é das previsões, o quinto é dos padrões, o sexto da mobilidade, o sétimo da intuição, o oitavo religião e ocultismo, o nono do otimismo e do pessimismo, o 10º do consenso, o 11º da teimosia e o 12º do planejamento. Não vou citar aqui os 16 axiomas menores, porque eles de fato estão, cada um deles está bem ligado, né, está dentro do capítulo de cada um desses grandes axiomas, tá? Tem grandes axiomas, por exemplo, que não tem axiomas menores também, né, isso acontece, né? E tem grandes axiomas que tem 2, 3, até 4
axiomas menores vinculados, né? Então, ele é difícil de ser resumido, o livro, né? Se você me conta assim, vai resumir um livro grande, O Senhor dos Anéis, né? Sei lá, eu consigo contar uma história, né, do que é O Senhor dos Anéis como um todo, uma história contínua, né? Que tem causas, consequências, desenvolvimento, né? O axioma de Zurique é difícil de resumi-lo se você não passar por cada um desses grandes axiomas. E a rigor, no livro, cada um desses axiomas tem 3, 4 páginas, são bastante curtos, né? Então, é um livro que, de alguma forma, não é tão fácil de ser resumido, a não ser que você aborde. Então, acho que o que nós vamos fazer aqui, o que nós podemos fazer, é debater cada um desses grandes axiomas, né? Colocando coisas que mudaram, com críticas, coisas que, de fato, são verdadeiras, né? Que têm valor, né? E acho que a gente vai assim com os 4 primeiros. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Acho ótimo, professor. Muito bem, muito bem. Vamos falar e vocês vão me comentar, já que vocês leram o livro aí, então vamos lá. Não, vamos, professor. E até queria ver se a gente pode começar falando um pouco sobre, tentando trazer ele principalmente para os tempos atuais, né, que é algo interessante. Ele fala muito sobre calcular riscos, né, mas de uma maneira um pouco diferente, e também fala muito sobre especular dentro do mercado, né, fala muito sobre especulação, e como especular com o seu próprio dinheiro, né? E ele já começa, como você já falou no primeiro axioma, falando de risco, né, professor? Não, perfeito, acho que é isso. Acho que tem 3 grandes coisas que mudaram ou evoluíram muito desde a escrita do livro, tá? Em primeiro lugar, as distorções de preços em qualquer mercado hoje se corrigem muito mais rápido, porque você tem um fluxo de informação muito rápido, um processo de análise com a tecnologia atual que é muito mais rápido, portanto, as distorções de preços, que no fim das contas terminam muito rápido, e acabam levando a ser mercados muito mais eficientes do que eram nos anos 70 ou nos anos 80. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Então, não é tão fácil encontrar distorções de preços no mercado de hoje. Uma outra coisa que é importante citar é que você fala de calcular risco, né? E ele fala sobre entender os riscos de alguma forma, mas os processos de cálculo de risco, na época em que o livro estava escrito, eles não eram tão robustos, né? Hoje a gente consegue, sim. Você vê na nossa recomendação de investimentos, né, o cálculo de 12 bilhões de combinações, né, calculando cenários possíveis, né, calculando 10 mil cenários para cada um, ou seja, a gente tem uma capacidade de entender os riscos que a gente está assumindo de uma forma muito mais profunda do que era antigamente, né. A própria questão da diversificação era uma teoria que já existia na época em que o livro foi escrito, mas acho que ele não era completamente compreendido, né, e que exige também uma capacidade de processamento de dados muito grande, né, e que não estava disponível naquele momento. Então, o livro claramente tem ensinamentos e tem aprendizados a serem obtidos também a partir das críticas que nós fazemos ao próprio livro, né? Isso não tira de forma alguma a relevância do livro, é um livro relevante, apenas ele pode ser criticado, ele pode ser discutido. Porque ele já começa ali dizendo várias coisas importantes sobre risco, mas depois ele começa a falar algo que tipo, vai completamente contra aquilo que a gente faz hoje em dia, né? Como, por exemplo, indo contra a diversificação, né? Perfeito, acho que essas tem críticas aqui a serem feitas. Primeiro é a frase que abre a lógica, né? Se você não está preocupado, é porque você não está arriscando muito, ou o suficiente, né? Então, olha ele só, é né? fã do então, risco, né, Martim? Ele é fã do risco. E aí é que está, essa já é a primeira crítica que eu queria falar, ele não fala em nenhum momento sobre a lógica dinâmica de aceitação, tolerância a risco, que é algo extremamente importante, né? Mapear esse suitability, mapear quanto risco você aguenta, porque o investidor que assume riscos desproporcionais àquilo que ele aceita, é uma coisa meio interior, ele pode acabar realizando perdas desnecessárias, digamos assim, perdas que poderiam ter sido evitadas se ele estivesse investindo de uma forma adequada ao seu nível de risco. Então, não falar sobre a tolerância a risco, sobre a aceitação. Risco já, para mim, já é um problema, né? Então, aí tem o primeiro ponto. Ele fala, então, de assumir apostas que valham a pena, né? Ou seja, e esse que valham a pena é difícil dizer se você não está quantificando de uma forma matemática quantitativa o risco retorno, e esse é o primeiro axioma menor, né? Então, só faça apostas que valham a pena. E o segundo axioma menor, né, é evitar
os riscos da diversificação. E aqui o ponto dele, acho que ele enxerga a diversificação, de fato, como uma forma de diluir riscos, né? Apenas. Né? Quando a gente monta as nossas carteiras diversificadas, a gente pensa no risco-retorno, em otimizar essa relação, né? Otimizar o risco-retorno de forma a assumir de forma muito inteligente os riscos. E dá para assumir riscos em qualquer nível, até riscos altos, de uma forma diversificada. A diversificação não é anular os riscos, é assumir riscos que realmente valem a pena e que de fato estão de acordo com o perfil. Acho que essa interpretação, que ela vem na teoria moderna de finanças, que ela é criada teoricamente através de um paper acadêmico de 1952, ela não está popularizada no mercado nos anos 70 e muito menos podia ser processada pelos operadores por causa de limitações de tecnologia. Hoje a gente consegue simular, né, cenários, a gente consegue rodar carteiras eficientes, porque a gente tem capacidade de processamento que ele não tinha. Então, acho que a interpretação antiga da diversificação é o que ele tem em mente, e talvez ela não tenha todo o valor que hoje tem, né, que a gente consegue trazer como uma diversificação bem feita. Acho que é por aí esse primeiro axioma, Kleber e Renata. E ele é incrível quando ele esculhamba com a diversificação, né, Martim? Que ele tem um entendimento de que se a pessoa diversificar, ela vai ficar pobre porque ela vai ganhar uma migalha em cada coisa e ela não vai reduzir riscos do jeito que deveria. É uma coisa meio maluca, né? E de fato, o que você falou faz todo sentido. Hoje a gente tem inteligência artificial aplicada à diversificação, né? Exato. Para mim, é isso mesmo, é um entendimento antigo do que é diversificação, né? Novamente, acho que a gente consegue assumir diversos níveis de riscos em carteiras diversificadas. Diversificar não é anular os riscos, né? É importante diversificar de acordo com o perfil, né? Se a pessoa tiver perfil agressivo, digamos assim, ele pode assumir bastantes riscos, né? Um nível de risco assumido é bastante porque ele tolera. O grande problema, nós falamos muitas vezes de assumir riscos superiores ao perfil, é se assustar e sair num momento indevido, sair das suas posições quando na verdade provavelmente era para entrar e não para sair. Então, as duas coisas, de fato, no meu entender, vão até no oposto daquilo que o livro fala. Então, cara, tome riscos sim, mas riscos que valem a pena, não riscos exagerados, como parece o livro dizer, e segundo, diversifique, ou seja, invista de forma inteligente, de forma a obter rentabilidades, controlando um risco adequado àquilo que você aguenta. Acho que é um pouco nessa linha que vai a crítica para o primeiro grande axioma. Perfeito. Bom, no segundo, Martim, que é o da ganância, ele faz referência mais uma vez à questão do jogo, porque lá no começo, quando ele fala que os suíços são os investidores mais espertos do mundo, ele fala que eles são os jogadores e especuladores também mais espertos, né? E aí, quando ele vai falar da ganância, ele tem muito essa questão de em que momento é preciso parar. Em que momento a pessoa não tem que deixar com que a ganância seja maior que ela e maior que a inteligência dela de parar ou de sair de um investimento, né? Perfeito, Renata. Esse mesmo é o segundo grande axioma da ganância, e aí já está vinculado a ele o terceiro axioma menor, que é saiba quanto você quer ganhar e quando chegar lá, saia da sua posição. Aqui tem alguns comentários que ele faz no livro, né, de casos de pessoas que estavam ganhando muito, muito nas suas posições e por querer ganhar mais um pouco, acaba entrando num estouro de uma bolha, acaba perdendo basicamente tudo que tinha ganhado. E também a questão é sobre realizar, portanto, na verdade, melhor dizendo, é sobre realizar cedo os teus ganhos, né? Essa que é a grande questão da ganância. Você precisaria, no conselho dele, realizar os ganhos cedo. Portanto, ele é um pouquinho contra aquele que a gente fala sobre os ganhos de longo prazo, né? Os prêmios de risco, manter posições por um horizonte de tempo longo, né? Ele parece que ele quer que o investidor realize. E me parece que combina com a filosofia de investimento dele, que é de um investidor de curto prazo, um especulador, alguém que quer entrar, sair rapidamente. Agora, a grande crítica que aparece aqui para mim da ganância é que a gente sabe, por muitos estudos, dezenas de estudos, do que aqueles investidores que tentam, ou especuladores que tentam trabalhar
no curto prazo, que tentam obter ganhos de curto prazo, às vezes de curtíssimo prazo, tendem a ter as estratégias menos vencedoras. No limite, quando a gente pensa no day trading, que seria levar ao extremo o curto prazo dentro dos investimentos, os day traders, temos que dizer que, de fato, são uma categoria de investidores que, de fato, não é bem sucedida, né? A gente já vê alguns estudos recentes. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, publicou um estudo que mostra de como a parcela de ganhadores que faz day trader é extremamente baixa, né? É muito pequena. E, pelo contrário, quando a gente olha investidores de longo prazo, podemos citar o Warren Buffett, podemos citar alguns outros, eles acumulam ganhos relevantes, né? Eles acumulam ganhos importantes, né? Não os de curto prazo. É interessante mesmo. Ele até coloca um ponto, né, professor, que ele fala reduzir a ganância lucrativa a longo prazo. Talvez em alguns aspectos, em alguns momentos, seja interessante aplicar isso, mas não é para tudo e para todos os investimentos. Né? Existem investimentos, sim, de curto prazo, né, em que isso vai se aplicar, mas não é para a carteira toda e muito menos para todos os ativos. E o longo prazo, como você acabou de falar, sim, tem muito investimento que vale muito mais a pena a gente, sim, esperar para que ele perpetue, para que ele chegue a seu vencimento, né, e para que ele chegue ao final do seu case, né, ao final do seu objetivo, né. Tem um problema também quando ele fala aqui, saiba quanto você quer ganhar e quando chegar saia. Bom, eu quero ganhar 4.000% no meu investimento, sabe? Como é que você define esse saiba quanto você quer ganhar? Ele deveria estar vinculado a alguma análise quantitativa de quanto é o valor real de um determinado ativo. Né? Ou seja, precisaria ser algum preço atingível, e ele não debate sobre isso, né? Quer dizer, tomado a rigor, a frase simplesmente assim, não tem como ser muito contra a frase, mas quando você vê na prática, ela é super difícil de ser implementada, né? Super complicada de ser implementada. A não ser, Martim, que ele já tivesse atrelando o investimento dele a um objetivo e não queria admitir isso no livro. Pode ser também, pode ser alguma coisa nesse sentido também. Vamos para o terceiro? Esperança? Esperança. A gente pode ter esperança ainda, né, professor? Sim, podemos ter esperança. E aí ele fala o seguinte, para começar logo da esperança, ele fala, quando o barco começa a afundar, abandone-o. Ele não fala para a gente tentar salvar. Concorda, professor? O problema também é saber quando eu começo, né, de que o barco está afundando. É difícil saber isso, né? Até que, novamente, a frase, ela é de efeito, a frase é interessante, mas quando é que eu sei que não é apenas um movimento de curto prazo, né, ou algum movimento de realização que vai retomar um movimento de alta depois? Os mercados oscilam, né? De fato, né, os mercados oscilam. Então, a frase, ela faz sentido, né? Inclusive, tem um quarto axioma menor aqui vinculado a esse terceiro grande axioma, que é aceite as pequenas perdas com um sorriso. Né, tipo, né, e se prepare para os ganhos quando vierem, né? Se a perda foi pequena, ela deve ser até bem-vinda, segundo ele. O problema, novamente, é saber, né, quando que um ativo está começando um processo maior de desvalorização. Novamente, a visão de curto prazo está aqui. Ela está tanto para encurtar os ganhos, né, como para tentar reduzir as perdas rapidamente. Veja que interessante. Então, essa dinâmica toda aqui de curto prazo aparece tanto no segundo grande axioma como no terceiro grande axioma. Né? E um fato que a gente tem que entender também é que de lá para cá surgiram as finanças comportamentais, né? De lá da publicação do livro para cá, e tem um efeito claramente mapeado que se chama efeito de exposição. O que é o efeito de exposição? É que a gente costuma realizar cedo demais os ganhos e deixar as perdas se acumularem. Isso combina com o livro. Né? Porque geralmente a gente não realiza as perdas cedo demais. Né? A esperança faz com que o investidor, de fato, fique com a posição perdedora por mais tempo, enquanto que na ganância ele tende a realizar cedo demais, porque ele quer provar para si mesmo que ele tomou uma decisão certa. Né? Esse efeito de exposição está mapeado em diversos estudos, né? Inclusive tem um estudo brasileiro na tese de mestrado do Jean Carsten, hoje presidente da Planejar, que ele estuda o efeito de exposição no mercado brasileiro. Bem interessante esse fenômeno também. Bom, professor, e o último axioma que a gente vai falar hoje é o das previsões,
que é um ponto que também mudou muito de quando esse livro foi escrito até agora, né? Claro, eu acho que aqui tem um ponto importante. Ele não acredita em previsões, né? Eu acho que tem algumas coisas corretas, algumas coisas não tão corretas na visão dele. Tem um lugar que prever é difícil, né? Fazer previsões de fato é difícil, né? Primeiro porque você consegue mapear alguns fenômenos, né? Hoje, né, Kleber, vocês estão ali, a gente tá preocupado aí com a reflação, né? A inflação nos Estados Unidos, ritmo de vacinação, essas novas cepas, né? Então a gente tem umas 10, 15 coisas que estão na mente de todo mundo, mas pode vir alguma coisa totalmente diferente que afeta tudo isso. Fato, né? Que pode ser positivo ou negativo, mas que não está necessariamente prevista. Então, coisas imprevisíveis, portanto, não previstas, podem acontecer a qualquer momento. Esse é um fato. Segundo, a gente tem, segundo, mas que pode ser causado pelo primeiro ponto, é que muitas previsões podem, acabam saindo erradas, né? Puxa vida, quem acertou, por exemplo, o livro cita lá, que nos anos 80 no final dos anos 70 ia haver um processo de inflação forte nos Estados Unidos, que lá ia cair rápido depois, né? Ou quem podia prever que o PIB dos Estados Unidos ia cair tão fortemente em 2020, recuperar tão forte como está recuperando. Então, é difícil fazer previsões assertivas, né? Aqui depende um pouco, acho que tem que dizer, da qualidade das equipes, tá? Você tem equipes que são capazes, sim, de prever, e principalmente, acho que dentro do mercado, é de perceber quando haverá uma mudança nas previsões. Isso é muito valioso também. Às vezes, muitas vezes no mercado, mais do que acertar com um ano qual vai ser o PIB de um determinado país, né, do Brasil ou dos Estados Unidos, é saber que alguma coisa nova aconteceu e aquilo que era verdade deixa de ser, né? Então, acertar as previsões de antemão nem sempre é o mais importante. Às vezes, o mais importante para o investidor, né, é saber quando há uma mudança nas previsões, uma mudança nas perspectivas, saber rapidamente identificar aquilo que vai acontecer. Mas o conselho dele não vai nessa linha, vai, cara, ao contrário, você não precisa ou não deve se focar tanto nas previsões, mas você deveria ver e agir e operar em função daquilo que você está vendo acontecer no mercado. Esse é um ponto dele, né? Então, as notícias que já foram divulgadas, aquilo que está acontecendo é o que deveria guiar as tuas decisões de investimento, e é claro, isso também combina com curto prazo, né? Ou seja, aquilo que aconteceu vai afetar o mercado, aí eu compro ou vendo, né? Se eu ganhar, eu realizo rapidamente, se eu estiver perdendo, eu minimizo as minhas perdas, zero as minhas posições rapidamente. Então, veja como as coisas se amarram numa visão de curto prazo, de trading, nas decisões de investimento, né? Tudo isso está bastante amarrado. E o grande problema que eu vejo aqui é que hoje as notícias, né, digamos, ou melhor dizendo, na atualidade, uma nova notícia é precificada de uma forma muito rápida e muito precisa pelos mercados. O mercado reage muito mais rápido, então distorções de preços não são mantidas por muito tempo, né? Isso tem a ver com a velocidade da informação, que claramente é muito diferente da velocidade da informação dos anos 70, e tem a ver também com a capacidade de processamento de dados que eu já citei anteriormente. Ou seja, a gente consegue simular, precificar, quantificar quanto que um novo acontecimento pode afetar o preço dos ativos. Isso era mais difícil nos anos 70, nos anos 80, quando o livro foi escrito, quando foram colhidas as informações que deram origem ao livro. Acho que é por aí os 4 primeiros aí. É isso, professor. Eu queria pegar aqui um ponto, mesmo correndo o risco aqui de estar errado, mas que eu o achei livro recomenda correr riscos, pode correr riscos aí. Vai, Kleber, tá liberado. Não, porque o que eu acho contraditório, assim, entre o segundo e o quarto axioma é exatamente isso, porque ele fala, por exemplo, a gente no segundo axioma, você traçar suas metas, né? Mas parte-se do princípio de que ali o especulador, ou no caso o investidor, a pessoa não tem um conhecimento tão completo, né? Ele não está falando com um profissional ainda do ramo, né? Ele está falando com uma pessoa que é um especulador. E aí no quarto axioma, ele fala para você não acreditar nas pessoas, né, em tese, que estão fazendo essas análises, porque elas não têm como prever o futuro,
né? E com base nisso, ele diz, né, que os economistas às vezes tratam a economia como física, sendo que ela não pode ser tratada dessa forma, porque a economia também é resultado do comportamento humano. Bom, tudo bem. Então, como que a gente vai tratar a primeira questão, né? Tipo, olha, tome a sua decisão de traçar a sua meta em cima das suas convicções, mas não acredite nas convicções daqueles que estão estudando o mercado, porque eles não conseguem prever o futuro. Ué, se decide. Ali eu encontrei um pouco de incoerência, apesar de entender o conceito que ele quis passar, é lógico, mas é o fato, claro, o economista pode errar, sem dúvida nenhuma, ele vai errar como tantos erram, como nós erramos, todos erram, mas que dirá o especulador e a pessoa que, se não for realmente brilhante para o mundo dos investimentos, e é óbvio que tem muitos, pode cometer erros muito maiores, certo, professor? Tá perfeito, o teu ponto é muito bom, Kleber. E eu queria acrescentar mais uma questão aqui. Dentro desse mundo imprevisível, portanto que, por definição, não é possível prever, como é que eu consigo investir ou navegar neste mundo, né? E a questão para mim, primeiro ponto, isso aqui só ressalta a importância da diversificação mais uma vez. A diversificação bem feita, com alguns mecanismos de proteção que te ajudam a proteger numa determinada eventualidade, né, com ativos descorrelacionados, mas que tem tendência de valorização para o futuro, ajuda a navegar nesse mundo incerto, né? E você consegue quantificar isto, né? Quer dizer, quando a gente faz as nossas recomendações, por exemplo, a gente faz cenários diversos, e a gente diz, puxa vida, a gente diz, puxa vida, pode acontecer um cenário extremamente positivo, mas também um extremamente negativo, vamos fazer essa análise, e no conjunto de possibilidades, de probabilidades, que leva a uma rentabilidade esperada, ao mesmo tempo que leva a um risco, a uma análise de chances de perdas, alguma análise de chances de ganho, a gente toma a decisão dentro desse ambiente, não como dando como certa, né, como a única verdade, uma previsão. A gente utiliza a previsão para fazer os nossos modelos como ponto central de uma distribuição de probabilidades, né, e basicamente 10 mil cenários diferentes que variam dentro de uma previsão. Então, a gente tem esse ferramental tecnológico que nos permite analisar aquilo que pode acontecer de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais rica do que um investidor individual pode fazer, acreditando em uma única previsão. Então, aqui a gente lança mão e utiliza todas as técnicas estatísticas, matemáticas que foram avançando nos últimos anos e que não existiam no momento em que o livro foi escrito. Então, isso é um outro ponto também importante de se destacar. Muito bom. A dica para quem vai ler esse livro, hein, Martim? Leiam, prestem atenção, mas não deixem de diversificar, né? Porque se a pessoa for só acreditar no que está escrito no livro... Não, eu acho que é o seguinte, novamente, eu acho que é um livro rico, desde que seja lido com olho crítico, né? Então, um livro rico para ser lido, importante, faz parte dos livros mais relevantes, né, ou mais lidos, pelo menos, pelos investidores, mas, de fato, a gente precisa olhar o que é verdade, o que não é verdade, o que mudou de lá para cá, né? Outros mecanismos alternativos de ser bem-sucedido nos investimentos, e etc. Então, a visão crítica em relação a esse livro é extremamente importante. Muito bom, professor, muito bom. Agora a nossa tarefa é terminar os próximos 4 axiomas para a próxima aula, é isso? Isso, na próxima aula vamos ver, se quiser já cito aqui, dos padrões da mobilidade, da intuição, da religião e ocultismo. Não é sobre o tema religioso, não, é o nome que ele utiliza, né? Mas a gente vai explicar direitinho o porquê que o nome desse 8º axioma. Muito bom, meninos. Combinado, então. Até a próxima aula. Obrigada, Martim. Um grande abraço, então, de parabéns aí pela leitura, pelos comentários, viu? Valeu, professor. Obrigado. Ó, Kleber ganhou uma estrelinha. Olha, mais uma aí, Rê. Vamos acumulando aí. Isso aí. Obrigado, Rê. Até amanhã. Até. Obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio. Não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram e de voltar no episódio desta quarta-feira que a gente estará de volta. Até. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso,
Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.